Boa noite, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal MB Paixão, né? O seu canal do Papão da Curuzu, o maior clube da Amazônia, o maior clube do Norte, o maior clube do Centro-Oeste do Brasil, beleza? Antes da gente começar, antes da gente ir para as pautas desse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, né? Eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, que ative o sininho, né? E que deixe seu like, né? Não saia sem deixar seu like, sem enganjar esse vídeo aqui, beleza? Contribua aí para que o nosso canal cresça e que o Paysandu apareça, né? Isso aqui é tudo pelo Paysandu, tá beleza, galera? E por nós torcedores que somos apaixonados por esse clube, beleza? Tudo bem? Tá certinho? Primeira pauta, pessoal, que a gente vai falar hoje, né? É sobre dois desfalques que o Paysandu terá para esse jogo contra o Coritiba, né? Que ocorrerá, né, no sábado, certo? Às 6h30 da tarde, mesmo horário do jogo anterior, né? Horário de Brasília, né? 6h30 da noite, desculpa, né? O Paysandu vai jogar em Curitiba contra o Coritiba, né? E aí o Paysandu vai com dois desfalques para essa partida. O primeiro deles é um zagueiro, né? É o Thales, né? Zagueiro que vem desempenhando um bom futebol, vem ajudando muito o Paysandu aí nesses últimos 5 jogos que o Paysandu tomou apenas um gol, né? E o que acontece? O Thalisson, ele é jogador do Coritiba, né? Ele, por questões contratuais, não pode atuar contra o seu clube, né? O clube que é detentor do seu passe. Ele está no Paysandu por empréstimo, então ele não vai, né, defender as cores alvicelestes contra o Coxa Branca, beleza? Tá? Por questões contratuais. Talvez por isso ele tenha, né, forçado o terceiro cartão, né, para que ele, ao mesmo tempo que não pode jogar mesmo, né, contra o Coritiba por questão contratual, já cumpre a suspensão e já vem livre e desimpedido para o jogo contra o Amazonas, né, que também é fora de casa, beleza? Tá certinho? O outro desfalque, também por cartão, né, é o Rossi, que saiu do jogo passado, né, no segundo tempo, sentindo um desconforto, mas essa contusão não é grave, na verdade ele não está contundido, certo? Ele só não tinha condições de atuar o jogo todo, já seria uma substituição que o técnico do Paysandu faria no decorrer da partida, a gente só não sabia em que momento, beleza? Tá? Então ele foi substituído e o Kipasmer, né, do banco de reservas, tomou o terceiro cartão amarelo e não está à disposição, né? Acabou desfalcando o Paysandu para essa partida importantíssima que o Paysandu vai ter contra o Coxa Branca, né? O Paysandu precisa vencer de qualquer jeito essa partida, tá? Para que o Paysandu chegue aos 18 pontos. Para você ter uma ideia, o Paysandu, para sair da zona, ele tem que fazer nesses dois jogos no mínimo 4 pontos e torcer por tropeços de Operário, Ferroviária, Botafogo da Paraíba, perdão, Botafogo de São Paulo, né? Botafogo lá de Ribeirão Preto, não é o da Paraíba está na Série C, tá? E, se eu não me engano, salvo algum engano, né? Tem mais um clube aí com 18 pontos, né? Tem mais um clube aí com 18 pontos. E a gente precisa, né? O Paysandu precisa, é o Atlético, né? O Atlético que está com 18 pontos também. Depois do Atlético, em 13º, nós temos o Criciúma, que já está com 20. Ou seja, 5 pontos a distância do Paysandu, para o Paysandu, né? De distância para o Paysandu. Então, para o Paysandu é importantíssimo pontuar, principalmente nessa partida contra o Coritiba, já que enfrenta o líder, né? E para muitos essa partida do Paysandu é uma partida que preocupa, porque o Coritiba é líder, vem apresentando o melhor futebol do campeonato, vem jogando bem, e o Paysandu, apesar de estar numa crescente, ainda está, né, sobre a responsabilidade e a pressão de sair da zona do rebaixamento. E isso influencia no futebol de qualquer jogador, tá certo? Tudo bem? Ontem, né, nós tivemos o fim, né, da nossa rodada, né? A rodada da Série B terminou ontem, né? Com o jogo entre Amazonas, certo?
entre Amazonas, né, e Cuiabá, né? Desculpa. O jogo entre Amazonas e Cuiabá, onde o Amazonas saiu na frente, né? Mesmo jogando fora de casa, saiu na frente, tá? Dando um susto em todo mundo, né? Chega, não acredito, já, né? Não acredito que o Amazonas vai aprontar. Mas aí depois o Cuiabá se recuperou, virou a partida, né? E esse resultado interessava para os dois clubes daqui do Pará, né? A Cadela de Peruca, que estava lá em quarto colocado, no G4, e para o Paysandu, que se o Amazonas vence, ultrapassava o Paysandu em pontos. E se empata, ficaria no mesmo número de pontos que o Paysandu, os 15 pontos, e no mesmo número de pontos do Volta Redonda, né? Também 15 pontos, para te ver como tá disputado, cara. É isso, a Série B tá, né? Então, assim, com essa derrota, o Amazonas ficou na lanterna, né? Deixando em 19º Volta Redonda, com 15. O Paysandu em 18º também com 15. E é aí que me preocupa. O primeiro time dentro da zona do rebaixamento é o Botafogo de Ribeirão Preto com 18 pontos. Ou seja, talvez o Paysandu vencendo o Coritiba não saia da zona do rebaixamento, dependendo da combinação de resultados. Então, o Paysandu tem que projetar o quê? O Paysandu tem que projetar, né, vencer ou pontuar nesse jogo, ou seja, uma vitória ou um empate, ganhar o Amazonas de qualquer jeito na próxima partida lá na Arena Amazônia, né? Né, pegar e vir pra cá com a Atlético com sangue nos olhos, faca no dente, sangue nos olhos e vencer. Ou seja, o melhor cenário para o Paysandu nesse final de turno é vencer as 3 partidas. É vencer as 3 partidas. Tá? Então, o Cuiabá com a vitória em cima do Amazonas ficou em quarto, jogou a Cadela de Peruca para quinto, né? E fez com que o Paysandu se mantivesse em 18º, né? Já aqui, se a gente for olhar, né? Se a gente for olhar, provavelmente o Amazonas empatando em pontos com o Paysandu ainda passava do Paysandu aí, né? Mas enfim, vamos lá. Depois a gente discute isso quando a gente for enfrentar o Amazonas. Bora se deter aqui, beleza? Então eu queria, torcedor, que você, né, deixasse nos comentários, né, o que você acha dessa partida. Se você acha que essa partida contra o Coritiba é uma partida realmente difícil, que o Paysandu tem poucas condições de vencer, né? Deixe seu placar aí nos comentários, tá? E assim, pessoal, vou dar minha opinião, né, como torcedor, como um cara que já viu o Paysandu fazer de tudo dentro do futebol, inclusive vencer as partidas mais impossíveis que a gente achava que o Paysandu podia vencer. O Paysandu foi lá e fez, né, esse feito, entrou para a história, né? A gente sabe que é uma partida difícil, né, mas não é impossível. O Paysandu deve respeitar sim o adversário. Desculpa, temer nunca, né? Temer nunca. Tem que aproveitar as oportunidades, né? As oportunidades que aparecerem têm que ser conferidas em gol, têm que ser traduzidas em gol, né? E sair de lá com 3 pontos. Saindo de lá com 3 pontos, a gente pode ir para cima do Amazonas, lá na Arena Amazônia, e também conquistar 3 pontos, que dá para fazer. Não é impossível de fazer. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas a gente vai com todas as condições, né, de faturar esses 3 pontos, certo? E se a gente for olhar aqui, galera, se a gente for olhar aqui, né, se a gente for olhar aqui, o Paysandu, né, o Paysandu, olha só, o Paysandu enfrenta dia 7/11,
Perdão, não é esse jogo aqui. Pera aí, rapidinho, galera. Paysandu enfrenta do dia 19/7, né? Tá? O Coritiba, tá? E assim, pessoal, tem que vencer, não tem jeito, né? Não tem jeito. O Paysandu tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima nessa partida, tem que vencer, que é para poder sair de lá com condições de sair da zona depois dessas duas partidas. Senão, vai ter que ainda sair da zona enfrentando o Operário aqui na Curuzu e vencendo, que é a última partida do primeiro turno. Tá legal, pessoal? Beleza? Por exemplo, o CRB, na verdade, o Coritiba, nas últimas duas partidas, venceu os dois jogos, né? Venceu o CRB na casa do CRB por 1-0, tá? E venceu em casa também do Volta Redonda. Esse resultado nos ajudou, nos favoreceu, né? Então, na 15ª rodada, o Coritiba enfrentou o Volta Redonda, né? Venceu por 1-0, certo? Aí o Coritiba foi até a casa do CRB, também venceu por 1-0, né? Ou seja, em 2 jogos somou 6 pontos, vem de 2 vitórias. Já o Paysandu foi até Floripa, né? Até Florianópolis, certo? Tá? O Paysandu foi até a casa do Avaí, empatou em 0-0 com o Avaí, né? Na 15ª rodada. E o Paysandu foi na Curuzu e empatou, né, aquele jogo polêmico, tá? Com o Atlético Goianiense, né, o Dragão, beleza? Ou seja, ambos estão invictos nas últimas 2 rodadas, certo? Porém, o Coritiba com 2 vitórias, o Paysandu com 2 empates. Um detalhe aqui, queridos, que eu queria comentar com vocês, e eu queria que vocês comentassem aí, né, o que vocês acham da arbitragem desse jogo. Para quem não sabe, pessoal, comenta aí, tá? Podem comentar aí, né? Podem pôr nos comentários o que vocês acham, né? Se isso realmente está certo. No jogo contra o Atlético Goianiense, o VAR era um cidadão chamado Marcelo de Lima Henrique, né? Marcelo de Lima Henrique, era o VAR, perfeito? E para quem não sabe, a partida contra o Coritiba já tem árbitro definido. E adivinha quem é? Marcelo de Lima Henrique. Ou seja, o cara vai no VAR no jogo e no próximo jogo ele vai apitar o jogo do Paysandu de novo, só que agora árbitro de campo, árbitro principal. Cara, isso é muita falta de muita falta de bom senso isso aí, cara. Como é que eu coloco, sabe? Não tem condições. Essa comissão de arbitragem do futebol brasileiro, ela é, sabe? Ela é incrivelmente, sabe? Eu não tenho palavras para definir, né? O quão assim, bizonha, vou usar essa palavra para não usar outra, tá? É essa comissão de arbitragem. Como é que eles não têm a perspicácia de dizer, pô, eu tenho um monte de árbitro, por que que na hora do sorteio, se é que é um sorteio, o cara foi VAR no jogo anterior do Paysandu? E agora o cara é escalado para ser o árbitro principal no jogo seguido. Não pulou nenhuma rodada. Ou seja, galera, não há coerência. Não há bom senso nessas escalações. O que deveria acontecer? O Marcelo, assim como todos os outros que estavam na equipe que apitou o jogo, Atlético Goianiense, Paysandu e Atlético Goianiense, teriam que estar de fora do sorteio para o jogo do Paysandu contra o Coritiba. Isso é questão básica. Isso para mim é básico.
tá? Se eu tô apitando um jogo do Flamengo aqui hoje, eu não posso apitar o jogo do Flamengo de novo ali. Se eu sou bandeirinha num jogo do Corinthians, aí no outro jogo seguido eu vou ser VAR. Não tem coerência isso aí, cara. Mas enfim, eu torço para que o Marcelo possa ser um árbitro imparcial, que o Marcelo possa fazer uma excelente arbitragem, principalmente que o Paysandu, com a arbitragem do Marcelo não sendo favorecido, mas que o Paysandu possa sair de lá com uma vitória nessa partida, né? E que ele tenha, que ele seja muito feliz nas decisões dele, que ele não tenha nenhuma polêmica ao final do jogo, né? Para que tudo corra bem. Porque caso contrário, pessoal, caso contrário, parece que a comissão de arbitragem do Brasileirão, né, principalmente na Série B, gosta de viver perigosamente. Porque já pensou se ele dá um pênalti duvidoso contra o Paysandu? Já pensou se ele deixa de marcar um pênalti para o Paysandu? Né? Se ele vai no VAR, ou então se o VAR não chama, sei lá. Mas vai que ele dá uma mancada contra o Paysandu. Vão dizer o quê? O que vão falar dele? Rapaz, eu não quero nem... Beleza? Então, vamos deixar quieto. Como eu digo, eu torço para que ele se dê bem, torço para que ele faça uma arbitragem coerente, que o Paysandu saia de lá com uma vitória e que tudo termine bem, né? Então, essa aí é uma das pautas que a gente tinha para conversar nesse vídeo, tá? Tudo bem? Então tá, então já falamos da derrota do Amazonas, né? Também teve uma partida que nos favoreceu, que foi um empate do Volta Redonda com o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Eles empataram, onde ambos ficaram na zona do rebaixamento, né? O Botafogo de Ribeirão Preto com 18 pontos, é o primeiro dentro da zona, né? É mais que essa pontuação tá me tirando sono. E o Volta Redonda, né, que tinha 14, empatou, foi a 15, está empatado em números de pontos com o Paysandu, porém perde no critério de desempate. Beleza, galera? Então, para quem chegou até aqui comigo, né, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo, né? O YouTube, ele vai recomendar nossos vídeos para você. Se você ativar o sininho, você não vai perder nada das nossas análises aqui do nosso bate-papo. E diretoria do Paysandu, eu gostaria também de parar aqui um pouco, dar um pouquinho de atenção e falar. E quando a gente tem que criticar, a gente critica, né? Mas esse momento aqui é para parabenizar, né, a torcida, a diretoria do Paysandu e a torcida, né, por todo engajamento, por toda a força de vontade, né, e por toda a dedicação na construção do CT do Paysandu, né? Eu tenho visto vídeos, a gente vai trazer aqui qualquer dia desse um vídeo falando sobre esse CT, né, que as obras estão avançando, o Paysandu está investindo pesado nessa estrutura, né, uma estrutura aí que para muitos, né, era motivo até de chacota, porque muitos diziam que o Paysandu tinha inaugurado um portão, né, tinha inaugurado um muro, né, e não é bem assim hoje, né, hoje nós temos 2 campos prontos. Na verdade, o segundo campo está sendo modelado para ganhar condição de contribuir com o treinamento dos atletas, né? Ganhar um padrão, né? Um padrão FIFA ali, vamos dizer assim. O outro já é utilizado, né? O outro já está pronto. O segundo campo está ficando pronto, está entrando nos eixos ali, né? E toda a estrutura está sendo construída e por isso eu gostaria de parabenizar tanto a torcida, né? Nós torcedores, quanto a diretoria, né, e todos os envolvidos na construção do CT do Paysandu, né, que eu tenho certeza que é uma estrutura que vai fazer com que o Paysandu possa competir, né, de igual para igual em qualquer competição que ele entre, né, porque hoje a gente vê o Paysandu ser o principal campeão paraense. O Paysandu é o principal campeão da Copa Verde, o maior campeão paraense, o maior campeão da Copa Verde. O Paysandu é o maior campeão da Série B, é um dos maiores campeões da Série B,
certo? O Paysandu, né, hoje, né, só não tem uma história muito longínqua na Copa do Brasil, né? E eu acho que essa estrutura que está sendo construída, ela está sendo construída para que justamente a gente chegue mais longe aonde a gente nunca chegou, né? Em campeonatos que a gente nunca chegou tão longe, a gente passa a competir de igual para igual. Beleza, pessoal? Então, muito legal, muito top. Toda a dedicação que a diretoria, que a torcida, que nós torcedores estamos tendo, né? E eu parabenizo a todos vocês mais uma vez aí por essa iniciativa e por esse investimento, beleza? Então, se você chegou até aqui nesse momento comigo, né? Tá na hora de você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, que o YouTube, como eu falei antes, vai recomendar nossos vídeos para você e assim você não perde nenhuma novidade aqui do canal MB Paixão, beleza? Tamo junto, bora pra cima.